Chegamos à 9ª semana do Perini Responde. Dessa vez eu vou pegar as seguintes indagações que foram enviadas lá na caixa de perguntas do Instagram. Por que investir em previdência privada e não na minha carteira de investimentos? O que é melhor para renda mensal, fundo imobiliário ou ações? Há voltas altcoins, mercado cripto subindo bastante, com XRP subindo mais de 100%, o que está acontecendo? Dicas para um jovem chegar ao primeiro milhão até os 30 e por que mesmo com a inflação em queda, a gente não sente isso nos preços ao consumidor quando, por exemplo, vamos no mercado? São essas perguntas a serem respondidas no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar nas respostas para as indagações que eu apresentei para vocês, eu quero lembrar que no dia 7 de agosto, daqui a pouco, menos de 30 dias para isso, eu vou abrir novamente as inscrições para o Viver de Renda, meu curso de educação financeira. Vamos para a 22ª turma. Lá no Viver de Renda a gente tem o objetivo de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, dinheiro e investimentos e transformar essa pessoa em investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e também no exterior, de modo que um dia ela vai ter um patrimônio grande o suficiente para poder viver da renda gerada por esse patrimônio. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Então, para quem quiser fazer parte, ver mais informações, há um link aqui na descrição. Agora, partindo para a primeira pergunta, o Deni Oa, ele diz: por que investir em previdência se posso alocar na minha carteira de investimentos? Ele coloca que ele tem 33 anos. Olha, a previdência, ela não vai concorrer com a sua carteira. Ela é algo para somar na sua carteira, porque no longo prazo poucas coisas são mais eficientes do que uma previdência privada. Porque se você pensa, por exemplo, em título público, você compra, uma hora ele vai vencer e você automaticamente vai pagar 15% de imposto. Se você compra ações e vende mais de 20 mil, você vai pagar 15% de imposto. Se você compra fundo imobiliário, você vai pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital. Numa previdência privada, primeiro que você pode ficar 30, 40 anos sem pagar nenhum imposto ao longo do caminho. Se for uma previdência PGBL, você pode deixar de pagar imposto hoje na sua renda, mandar esse dinheiro para a previdência, deixar ele trabalhando para você durante 4 décadas para só pagar o imposto no final. E quando for pagar esse imposto, ele pode ser numa alíquota de 10% na tabela regressiva de imposto, que já fica menor do que todas as alíquotas dos investimentos, exceto aqueles que são isentos de imposto de renda, ou até pode ficar isento para quem usa a tabela progressiva, mas aí são raríssimos casos, porque o dinheiro que você tiraria da previdência, ele se somaria com outras rendas que você tem, dinheiro que viria do INSS, dinheiro de uma fonte de renda, de aluguéis, e facilmente chegaria a pagar muito imposto. Então, eu tenho várias previdências, todas elas na tabela regressiva, nenhuma na tabela progressiva. E pensando em alocação de patrimônio, eu tenho um acrônimo que direciona aquilo que eu vou fazer com o meu dinheiro. Esse acrônimo, na verdade, ele é praticamente meu nome. Ele é formado por 6 letras. B de Bruno, Perini, só que eu tirei o E. Então ficou P, o P mudo, Rini. E o que cada letra desse acrônimo representa na hora de pensar numa carteira? Bom, o B é de Bitcoin. Eu acho que realmente há espaço nas carteiras para isso, tendo em vista que é um ativo de uma oferta muito escassa, que deve ter uma demanda crescente ao longo do tempo e que, se corretamente armazenado, não pode ser confiscado. Então acho muito interessante, tanto por questão de assimetria de risco e retorno, quanto por essa questão de que é um ativo que ele é seu de fato, ninguém consegue tomar de você. O R, já pulando aqui o P, é para garantir o seu presente, a sua reserva de emergência. Aquela alocação que você vai ter em alguma coisa muito líquida, muito segura, com baixa volatilidade, baixo risco de crédito e que, por ser muito líquida e muito segura, geralmente não tem um rendimento tão bom quanto outras possíveis aplicações em renda fixa. Embora, nesse momento, com juros altos, a sua reserva de emergência também renda muito bem. Então, isso garante o seu presente. Aí eu volto para o P, porque o P é de previdência privada. A previdência privada, ela serve para garantir o seu futuro. E quando eu digo futuro, não é só aposentadoria apenas. Ela também vai ser importante para isso, mas toda a sua carteira vai acabar te aposentando no final. Não é uma fatia específica dela que fará isso. Talvez o Bitcoin possa te aposentar se ele multiplicar o preço por 50 vezes ao longo dos próximos 20 anos. Vai saber o que vai acontecer. Mas o ponto é que a previdência também tem vantagens sucessórias. De modo que tudo que eu vou falar aqui, se você vier a falecer, vai entrar em inventário. O Bitcoin talvez você consiga passar antes, né? Ou se você não deixar nenhum tipo de mecanismo de sucessão, vai ficar perdido e vai ser quase como uma doação para a comunidade. Porque se você tinha 10 Bitcoins, existem 21 milhões, agora em negociação a gente vai ter 21 milhões menos 10. Na verdade, 21 milhões menos uns 5 milhões que já foram perdidos assim. Mas tirando o Bitcoin e a previdência privada, que não entra em inventário, todo o restante da sua carteira, ações,
fundos imobiliários, investimentos de renda fixa, dinheiro em conta bancária, imóveis, tudo isso entrará em inventário. E aí, para que a sua família tenha acesso ao patrimônio que já é dela, eles vão ter que pagar os custos do inventário, os honorários advocatícios e, sobre esse patrimônio todo, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que atualmente varia de 4% a 8%, depende do estado, mas que, com a reforma tributária que já foi aprovada na Câmara e está agora no Senado, possivelmente irá aumentar e ter uma alíquota progressiva, cada vez mais alta para quem tem mais. Mas hoje, pensando numa alíquota de 4% e somando os outros custos, facilmente você vai pagar uns 20% para que sua família tenha acesso àquilo que já seria dela de todo jeito. E a previdência privada, ela pode te dar liquidez, já que ela não entra em inventário, para que você possa arcar com esses custos. E fora isso, tem aquilo que eu já falei de ter uma otimização tributária, pagar pouco imposto lá na frente. Se for um PGBL, você conseguir inclusive pagar menos imposto agora, investindo até 12% da sua renda na previdência. Dando um exemplo com números mais redondos, se você tem uma renda tributável de 100 mil e faz um PGBL porque se enquadra nos critérios, você contribuiu com previdência pública, você faz declaração completa de imposto e pode ser que vale a pena fazer a completa só para isso e você vai e cria uma previdência PGBL e manda 12 mil, 12% dos 100 mil para lá, que seria o limite para você ter o máximo de benefício. Ao fazer isso, sua renda tributável agora não é mais 100 mil, é 88 mil. Então aquela alíquota de imposto de 27 mil que incidiria sobre os 100 mil, agora incidem sobre os 88. Como você já pagou esse imposto na fonte, o que acontece na declaração de imposto é que você tem dinheiro voltando para você. E eu coloquei um monte de depoimentos lá no meu Instagram, né, de gente que teve 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais voltando na declaração de imposto de renda por conta de um PGBL que, se tiver com o mesmo desempenho que o meu, que eu fiz ano passado, ainda está rendendo mais do que o CDI desde o início e no ano está batendo aí quase 130% do CDI. De modo que fica muito nítido que uma previdência privada bem feita é uma mão na roda. Ainda mais para quem gosta de investir em fundos, como por exemplo fundos multimercado, e tem uma visão de longo prazo. Porque no longo prazo, o efeito do Come Cotas no multimercado vai tirar o seu dinheiro, já que a cada 6 meses, no final de maio e novembro, você tem o Come Cotas incidindo nesses fundos. De modo que se você fica alocado no mesmo fundo multimercado durante 30 anos, você pagou imposto 60 vezes. Já se essa gestora tem uma previdência com uma carteira similar, que quando você olha lá em sites de comparação, a previdência fica levemente abaixo, mas lembre-se que esses sites não levam em conta o efeito do imposto de renda. Eles não colocam lá o efeito do Come Cotas. Se você for considerar esse efeito, como a previdência não pagou imposto em momento nenhum e o multimercado pagou imposto 60 vezes, a previdência vai dar uma surra no multimercado. Então toda vez que eu vejo algum educador financeiro falando a previdência privada não vale a pena, eu simplesmente penso, que burro, porque esse cara ele parou no tempo, ele não está pensando em otimização tributária. Ah, Bruno, você fala isso porque vocês têm previdência privada lá na gestora do Grupo Primo. Se você volta para as primeiras turmas do Viver de Renda, onde eu nem podia supor que um dia eu seria sócio de uma gestora, a propaganda que eu fazia é, com uma previdência privada bem escolhida, você paga o curso só com esse dinheiro de volta ao fazer um PGBL. Coisa que eu fiz lá atrás quando era militar, né? Minha primeira previdência privada foi para isso, ver o dinheiro voltando. E só para acabar essa parte da alocação que eu acabei citando para vocês, então o B de Bitcoin, o P de Previdência, o R da Reserva de Emergência e o final, o INE, seria de investimentos internacionais, investimentos nacionais e um imóvel. E no imóvel eles podem ser vários, pode ser um, e aí é muito mais uma questão de outros objetivos de vida do que simplesmente financeiro. Eu sempre deixo muito claro que eu comprei o meu imóvel porque minha esposa queria muito. Porque eu mesmo, quando morava em São Paulo, eu morava em apartamentos alugados, já todos mobiliados, eu não tinha nada de mobília e gostava muito da minha vida assim. Mas a minha esposa queria uma casa para mobiliar do jeito dela, daqui a pouco a gente vai ter filhos, pelo menos a gente está planejando isso. Então, por mais que não seja a melhor alocação de capital do mundo, já que eu duvido muito que meu imóvel vai valorizar mais do que os melhores prédios de escritório localizados na Faria Lima, os melhores shoppings do Brasil, ou empresas que conseguem reinvestir seu fluxo de caixa e têm taxas de retorno muito boas. Contudo, se a minha mulher está satisfeita, acaba sendo um bom investimento em outros aspectos. Segunda pergunta do Henrique: para ter uma renda mensal, é melhor investir em fundos de investimento imobiliário ou em ações que pagam dividendos? Se você já está na fase do usufruto, ou seja, está no período que você quer viver de renda, em termos de planejamento, o fundo imobiliário ele acaba sendo superior, já que eles vão ter, por legislação, a obrigação de distribuir 95% do seu resultado no semestre. A maioria dos fundos imobiliários faz isso fracionando mensalmente e pagando quase que na mesma data. É todo dia 15. Dia 15 que é um sábado,
Então você vai ter uma aproximação, né? Mas vai ser muito próximo daquele dia prometido. Já as ações têm calendários de pagamento que eles são mais espaçados. É raro você encontrar um papel que pague mensalmente, né? Bradesco, por exemplo, paga mensalmente, mas quem faz isso são algumas poucas empresas. A maior parte vai distribuir de maneira trimestral, semestral ou sem uma periodicidade definida. Então fica mais difícil você viver desse recurso. Mas aqui eu lembro de uma coisa: para que você quer essa renda mensal? Se você quer esse dinheiro, não para que você possa complementar a sua renda hoje, que inclusive eu acho que não deve ser feito no começo. Esse dinheiro tem que ser reinvestido para que um dia você possa viver de renda. Então, se você vai fazer isso, reinvestir o dinheiro, por que você quer que caia na sua mão para que você reinvista? Será que não é melhor a empresa, ao invés de pagar o dividendo, ela mesma reinvestir, gerando taxas de retorno maiores do que você conseguiria fazer sozinho? Eu sempre penso nisso, no pessoal que gosta de dividendo pra caramba, né? E lembro que, por exemplo, o Facebook nunca pagou dividendos. A Amazon nunca pagou dividendos. E são empresas que têm ao longo do tempo um baita desempenho, porque no Facebook o Mark Zuckerberg e na Amazon durante muito tempo o Jeff Bezos e agora as outras pessoas, né, que estão capitaneando a empresa, já que ele não é mais o CEO, eles sempre conseguiram investir esse capital de uma maneira muito boa. Então eu penso, será que seria melhor eles me darem o dinheiro para que eu investisse em outras coisas ou deixo o dinheiro na mão deles? No caso desses dois, eu acho que eles são mais inteligentes do que eu em alocação de capital. Do contrário, eu deveria ser mais rico do que eles. E essa não é a realidade. De modo que eu não quero que eles me deem dividendos. Deixa eles reinvestir esse dinheiro. Já no caso de uma empresa estatal, uma Sanepar, uma Copasa, uma Petrobras, um Banco do Brasil, aí eu quero o dividendo. Porque afinal de contas eu sei que por mais inteligentes que as cabeças que estão à frente da empresa sejam, uma hora você pode ter ingerência política e um mau uso daquele recurso. De modo que eu prefiro que ele venha para minha mão para que eu possa reinvestir. Então o dividendo em si, ele é interessante, mas ele é só parte da remuneração do acionista. O restante pode vir mediante ganho de capital no futuro. Sendo que, se a gente for pegar por motivos lógicos, empresas devem ter um crescimento maior do que fundos imobiliários, já que os fundos, como eu citei anteriormente, eles são obrigados a distribuir 95% do que tem de resultado. Então o que sobra para reinvestir é só 5%. Então não dá para o fundo ficar toda hora aumentando o seu tamanho, a não ser que ele fique fazendo subscrições, aumentos de capital. Vai lá e fala, mercado, tinha 1 milhão de cotas de fundo imobiliário, vou emitir mais 200 mil, compra aqui para que eu tenha dinheiro para comprar um novo prédio, para alocar em mais CRIs. Já a empresa não precisa disso. Ela tem o seu resultado, ela distribui o quanto dividendo ela quiser. Se ela não quiser distribuir nada, não é preciso. E assim ela pode reinvestir o dinheiro para crescer cada vez mais. É o que nós aqui no Grupo Primo costumamos fazer. A gente não tem uma cabeça de ficar distribuindo dividendo para os sócios. A gente quer usar esse dinheiro para reinvestir em outros negócios ou nos nossos próprios negócios que tendem a crescer mais do que aquilo que a gente faria com dinheiro como pessoa física. Mas, supondo que você está na fase do usufruto, aí eu volto a falar que o fundo imobiliário ele é mais interessante em termos de planejamento. Mas ele está longe de ser a única forma de planejamento. Inclusive, quando eu fui viver de renda, eu não utilizei esse tipo de planejamento. Quem já fez viver de renda sabe do que eu estou falando. Próxima pergunta do Theos. E essa grande alta no mundo cripto? O Theos deve estar se referindo à alta que nós vimos na XRP, na Ripple, que subiu de cara mais de 50%, depois foi mais de 100%. Isso também animou o restante do mercado, mas tudo isso por conta de um processo que era movido já há bastante tempo, desde 2020, contra a SEC, né, a CVM americana, que falava que a Ripple ela era um ativo imobiliário, como se fosse uma ação, por exemplo, de modo que ela deveria obedecer uma série de regulações. A Ripple falava que não, entraram nessa disputa legal e a Ripple agora saiu vencedora. Por isso a cotação subiu tanto, mas não só da Ripple, porque se você pega essa moeda, ela é extremamente centralizada. Então, se essa moeda tão centralizada assim não foi vista como um ativo imobiliário, as outras que são mais descentralizadas também não deverão ser vistas. De modo que aquele monte de perseguição que a gente estava tendo a empresas de cripto e também a moedas podem cair por terra. Por conta disso, não foi só a Ripple que subiu. Nós tivemos subidas também em Solana, em ADA Cardano, a Coinbase em si subiu bastante, que é uma empresa listada em bolsa, uma das maiores corretoras de cripto. Ela subiu no dia de ontem 24%. Tudo isso por conta dessa vitória na justiça. Isso será definitivo? Vai se estender para outras criptomoedas? Eu não sei. Inclusive, muita gente me perguntou, tá, e agora é hora de comprar Ripple? Eu sempre achei Ripple uma porcaria. Então, eu não compro. E acho até que comprar agora, né, depois que já subiu 100%, ainda mais com o comportamento dessa moeda, eu não acho interessante. Até porque, se você olha lá, mesmo com essa subida, a diferença ao longo dos anos de desempenho do Bitcoin para Ripple, quem alocou em Ripple perdeu dinheiro. Pelo menos se ficou alocado no longo prazo. Agora, para um tiro curto, aí cada um sabe de si. Mas não é muito meu perfil fazer esse tipo de coisa. Então, eu permaneço de fora. Quarta pergunta da Kathleen. Ela manda aqui uma dica para uma jovem de 21 anos que quer chegar ao primeiro milhão antes dos 30. Eu, inclusive, gravei o vídeo
vídeo contando a minha história, né, de como eu cheguei no primeiro milhão antes dos 30. Eu vou deixar um card aqui para quem quiser assistir. Bom, dicas que eu daria, eu já vi, depois de 21 turmas do Viver de Renda, indo para a 22ª agora, que há um perfil do aluno ideal, aquele cara que eu sei que ele vai me dar uma boa notícia daqui a algum tempo. Então a dica seria para você se adequar a esse perfil o mais rápido possível. E são 5 características principais que nós temos nesse perfil. Primeiro, essa pessoa, ela não tem dívidas. Ou se tem dívida, é um endividamento inteligente. O que seria um endividamento inteligente? Apareceu a chance dele fazer um financiamento imobiliário com juros de 5% ao ano. Aí ele pensa, nossa, o Bruno não gosta de financiamento. Alto lá, eu não gosto de financiamento caro. Se você quer me dar dinheiro de graça, eu vou aceitar. E 5% fica abaixo da média histórica de inflação que nós temos no plano real. Então, você deve 100 e no final do ano vão ser 105, mas os mesmos 100 do começo do ano teriam que ser 106 para comprar as mesmas coisas. Então, veja que, embora nominalmente sua dívida esteja crescendo, em termos reais, ela está diminuindo. Aí sim vale a pena você ter algum tipo de dívida. Se não for assim, não vale a pena. Um segundo ponto é que essa pessoa poupa muito do que ela ganha, geralmente mais do que as pessoas comuns acham razoável. E por que coloco as pessoas comuns achando razoável? Porque o comum é você se aposentar passando meio que necessidade aqui no Brasil. Você pega uma pesquisa do IBGE, é justamente o que acontece. Quem é financeiramente independente é apenas 1%. E nisso eles não separaram, por exemplo, o pessoal que é financeiramente independente porque tem uma aposentadoria que vem do Estado, como por exemplo os militares, o pessoal que é do judiciário. Então, regimes previdenciários diferentes. Eles simplesmente contam todo mundo, porque se tirar esse pessoal, é muito menos do que 1%. Todo o restante ou vai continuar dependendo de trabalho, e nada errado em trabalhar, o negócio é que é melhor trabalhar por opção do que por obrigação, ou dependem de parentes, ou vão depender até da caridade de estranhos, a pior situação possível. De modo que eu acho interessante quando você fala, eu poupo 30% do que eu ganho, o restante fala, caramba, isso é muita coisa. Então você viu que você surpreendeu aquelas pessoas que só poupam o comum, que muitas vezes é nada, né? Já que o brasileiro tem uma cabeça de gastar tudo que ele ganha, por vezes até mais. Basta olhar o endividamento das famílias aqui no Brasil. Aí você fala, mas algumas famílias ganham muito pouco. Sim, aí realmente é difícil, mas tem gente que ganha 50 mil e está endividada. E aí, qual é a desculpa do cara? É que ele ganha pouco? Não, é que ele simplesmente gasta tudo que ele ganha e às vezes mais. É o que ele acha adequado. Um terceiro ponto, essa pessoa vai pegar esse excesso de poupança que ela tem e vai investir de maneira corriqueira, sempre, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, como é o ambiente do Brasil. Todo ano você vai achar um motivo para não investir no nosso país, ou até no mundo. Você vai ter pandemias, você vai ter guerras acontecendo, vai ter protestos, vai ter greve de caminhoneiros, você vai ter facada em candidato a presidente, você vai ter prisão de presidentes anteriores, você vai ter um monte de coisas que geralmente vão levar o mercado para baixo, oferecendo alguns dos melhores pontos de entrada para quem consegue ter sangue frio. E como investimento não tem uma bala de prata geralmente, vai ser o acúmulo de vários aportes ao longo de muito tempo que vão te dar um resultado legal, você tem que seguir investindo de maneira corriqueira, ainda que esse ambiente, como eu disse, seja nada corriqueiro. O quarto ponto é que para que você possa investir mais, e esse é o ponto mais importante, né? Quanto mais aportes e maiores você fizer, mais interessante o seu resultado. Geralmente, para aumentar os aportes, você pode se dedicar à renda extra, que pode acabar se tornando um negócio. E geralmente esse negócio pode ser tão bem sucedido a ponto até de ofuscar o que você fazia antes com seus investimentos. Inclusive, esse é um ponto muito importante, né? Entre dedicar mais tempo à gestão da sua carteira ou mais tempo ao seu negócio, geralmente é muito mais compensador dedicar tempo ao negócio. Ou ao aumento da sua renda, seja no seu trabalho, seja de outra forma. Porque a gente pode falar que nós temos meio que um teto em termos de rentabilidade de longo prazo para os seus investimentos. Vai ser muito difícil você conseguir mais do que Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, conseguiu, que é uma rentabilidade em torno de 22%. Em dólar, né? Porque ele investe tudo na economia americana. E você pode seguir o mesmo caminho, você pode investir lá fora também, que costuma ser muito bom em termos históricos comparado aos investimentos nacionais, por conta da questão da moeda. Não sempre, mas quanto maior o histórico, mais interessante fica. Mas veja que se você consegue essa mesma rentabilidade do Warren Buffett sob pouco dinheiro, em termos percentuais você vai ganhar muita coisa, mas em termos absolutos, um rendimento grande sobre pouco dinheiro ainda pode ser pouco dinheiro. Já um outro cara que ele tem metade dessa rentabilidade, porque basicamente está acompanhando o mercado, mas consegue investir o dobro do que você coloca, principalmente no início, vai ter uma rentabilidade muito mais alta que a sua. Mas no tempo a rentabilidade vai ganhar desse aporte, porque o aporte, conforme o volume vai ficando maior, vai ficando insignificante. Sim, mas isso vai demorar 15, 16, 20 anos para acontecer, dependendo dos números que a gente colocar aqui como exemplo, sendo que o cara que agora aporta o dobro do que você aporta, pode ser que consiga aportar depois o quíntuplo, 10 vezes mais, porque o negócio dele deu certo. E o último ponto é que nem só de mercado na hora de investir viverá o homem. Tem muita oportunidade que aparece fora do mercado. E esse é um ponto interessante, né? Eu sempre gosto de frisar o pessoal que fala que não deve existir uma reserva
de oportunidade, porque tem estudo que mostra que é melhor você investir sempre ao invés de esperar por momentos onde você vai ter melhores condições de aportar, até porque você nunca vai saber o fundo. E a indagação que eu sempre faço é, você pode observar o S&P e falar que isso aconteceu, você pode observar o Ibovespa e falar que isso aconteceu. Mas como que você observa oportunidades que não estão no mercado? Aquele cara quer vender a empresa dele porque quer ir embora do Brasil porque está com medo. O outro quer vender o imóvel porque simplesmente houve um falecimento na família, a renda da família diminuiu e ele quer vender aquilo para poder manter o padrão de vida. E aí vem de maneira apressada porque ele está com a corda no pescoço. Esse tipo de oportunidade não consegue ser quantificada no estudo e muitas vezes ela aparece, sobretudo para quem tem dinheiro disponível. Geralmente quem tem dinheiro disponível consegue fazer ótimos negócios que quem não tem o dinheiro, está com tudo investido em ações, não vai conseguir fazer. Porque não tem como vender na hora que quiser. Tem liquidez, Bruno? Tem, mas às vezes o mercado está embaixo, tu vai vender nessa hora? Não vai, você vai ter que esperar. Então por isso, eu gosto sempre de ter dinheiro pronto para aproveitar oportunidades fora do mercado, que costumam às vezes ser algumas das melhores oportunidades em termos de investimento, como por exemplo os imóveis que eu pego em leilão com a minha irmã. Ou seja, resumindo aqui, Kathleen, eu vou colocar novamente as 5 dicas de modo rápido. Não tenha dívidas, a não ser que sejam dívidas muito inteligentes e benéficas para você. Poupe muito mais do que as pessoas comuns acham razoável. Invista de maneira corriqueira, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro. Foque a maior parte do seu tempo em aumentar a sua renda, se possível através de um negócio, que talvez um dia tenha até um valor de mercado e possa te deixar rica apenas com isso. E o quinto ponto é que você tem que aproveitar oportunidades dentro do mercado, mas também fora, porque algumas das melhores vão aparecer fora do mercado. E a última pergunta aqui do Rafael. Por que falam que a inflação caiu, mas na real não vimos isso no preço final ao consumidor? Bom, falam que a inflação caiu porque de fato ela caiu comparando ao que tivemos nos últimos anos. Se a gente pega o IPCA agora, ele está acumulado em 3,16 com os dados que temos até junho. E o IPCA do último mês foi de menos 0,08. Ou seja, nós tivemos novamente deflação, assim como tivemos em 3 meses do ano passado, por conta da retirada de impostos de combustível, mas agora não teve essa retirada, simplesmente foi deflação, porque os preços naquela média do IPCA acabaram caindo um fiozinho de cabelo, mas caíram. E aí você fala, poxa, mas eu não tô vendo essa diminuição dos preços no mercado. Isso provavelmente você não está vendo, porque vamos lembrar que o IPCA é uma grande média de uma cesta de consumo calculada para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. E poxa, a cesta de consumo de uma família que ganha 1 salário para outra que ganha 40 é radicalmente diferente. Um outro ponto é que no IPCA, nessa cesta de consumo, você pode ter muita coisa aumentando de preço, que é aquilo que as pessoas estão demandando, que elas querem consumir, mas aquilo que elas não querem consumir está caindo. Só que como elas não querem, elas nem observam aquilo. Não veem que está mais barato, elas não ligam. De modo que na cesta você pode ter uma queda, mas no seu IPCA particular, se você fosse calcular, você teria um aumento, porque tudo que você quer comprar continua subindo de preço, enquanto que você não quer, cai. Eu gosto de dar o exemplo na fase da pandemia, quando a comida estava ficando mais cara, mas ninguém, por exemplo, estava viajando de avião, andando muito de ônibus, então o preço do transporte caiu, enquanto o preço da alimentação subia, então o IPCA ficava baixo, mas o IPCA daquilo que você queria comprar estava crescente. E se a gente olha o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, é mais ou menos isso que nós temos, como você pode ver aqui na tela. Vários preços subindo, mas transporte puxando o IPCA para baixo. E se você olha em transporte, o que pesou muito foi a queda do preço dos combustíveis, muito derivado da queda do preço do petróleo. Ainda que a gente tenha tido aquela alteração no mecanismo de paridade de preços da Petrobras, então agora a gente está abaixo da paridade internacional. Isso também contribuiu para a queda da inflação. Mas por que você não vê isso no mercado? Porque, embora em junho, especificamente, nós temos voltado a ter deflação, muito leve, mas a gente tenha tido, primeiro, o IPCA é uma média, como eu já falei, e segundo, que se você olha em 12 meses, a inflação está subindo, só que ela está subindo apenas 3%. Então a gente fala, poxa, a inflação está baixa, mas veja que ela é baixa, porém positiva e crescente. Então, no ano passado você teve uma inflação mais alta, agora está mais baixa, no ano que vem eu não sei como vai ser, pode ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas ano após ano, o que você vai ver normalmente são preços aumentando, exceto naquelas áreas onde você consegue ter ganhos de escala muito grande por conta de revolução tecnológica. Como exemplo, lá atrás, em 99, eu lembro que eu comprei um CD para dar de amigo oculto na escola. Eu paguei uns 20 reais num CD que tinha umas 12 músicas, e eram 20 reais de 1999. Corrigindo pela inflação, seria seguramente aí mais de 100 reais. E hoje em dia, eu posso ter acesso a um acervo de músicas inesgotável, de graça muitas vezes, ou pagando R$ 9,90 no Amazon Prime. Aí eu acesso música, eu acesso filme, eu acesso série, eu tenho frete de graça. Isso não é um publi da Amazon,
mas poderia ser. Se a Amazon quiser, pode entrar em contato comigo, porque realmente o serviço é muito bom. E lá você teve ganho de escala, mas o normal é o que acontece com o Kinder Ovo, com a caixa de bombom. O negócio custava R$1, vai custar 2, 3, 4, 5, e o Kinder Ovo no mercado perto da minha casa custa R$10. E por mais que a inflação esteja baixinha, ela continua a ser crescente. E com isso, eu termino mais esse Perini Responde. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal e eu deixo novamente o convite para que você possa ter muito mais contato comigo de uma maneira mais didática, separada em módulos, feitos para favorecer o aprendizado e com um time de suporte respondendo todas as suas dúvidas no Viver de Renda na turma 22, que abre no dia 7 de agosto. Para quem quiser, link está aqui na descrição. Espero ver vários de vocês nessa turma. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.